Muita gente diz que o Google Ads ele não funciona para advogado, mas na maioria das vezes o que não funciona não é que o Google, não é o Google Ads no caso, né? O que na maioria das vezes não funciona é tá anunciando com uma estratégia errada. Então, se você é advogado, você quer captar clientes com mais intenção, mais clareza, mais previsibilidade, esse vídeo, essa aula é para você. Seja muito bem-vindo, né? Hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa entender sobre o Google Ads, tudo o que você precisa para poder captar os clientes sem complicação técnica, mas com uma previsão estratégica, tá ok? Muito prazer, eu sou o Vitor, eu sou especialista em tráfego pago para advogados. Então, o nosso foco hoje é fazer com que advogados faturem cada vez mais utilizando as redes sociais através do digital, né, que é o tráfego pago propriamente dito. Então, o tema de hoje é tudo sobre Google Ads. E eu separei já de uma forma um pouco diferente, deixa eu compartilhar minha tela, mas eu separei um pouco diferente essa nossa aula, esse nosso vídeo, justamente porque aqui a gente vai trabalhar, construir esse mapa mental juntos, tá? Todas as outras aulas, se você acompanhou em algum outro momento, a gente sempre foi construindo, eu já tinha construído, né, o mapa mental, mas hoje eu quero construir esse mapa mental junto. Mas o objetivo desse vídeo meu, o objetivo dessa aula que a gente está tendo, é que você, do outro lado, né, você que está vendo, você que está aqui comigo, você entenda que o Google Ads, ele não é só aparecer no Google. Não significa isso, tá? Eu quero que você, ao final desse conteúdo, você entenda também que o Google Ads não é a mágica que o seu escritório precisa, tá? E principalmente que o Google Ads, o Google ADS, ele funciona muito bem para a advocacia, porém, somente quando você tem demanda, quando você tem estrutura, quando você tem uma oferta clara e principalmente quando você tem um processo comercial. Se você não tiver isso, não adianta. O Google Ads realmente não vai servir para você, tá? E que principalmente você entenda também ao final desse vídeo que o problema quase nunca é que o Google Ads não funciona. Não é que o Google Ads não funciona, tá? É que, na verdade, tá? Na verdade, na maioria das vezes, a gente tem uma sequência de erros, uma sequência de ações que impacta nisso, que é quando a campanha ela foi feita de uma forma errada, quando tem palavras-chave, né? Vou colocar aqui, ó, não tem palavra-chave errada. Quando a página está errada, né? A landing page, ela foi feita errada. E quando você tem um comercial fraco ou uma falta de processo. Independente disso, você consegue já perceber, só nesse alinhamento inicial, que para o Google Ads funcionar, vai exigir um tema acompanhado dele. Então, o Google Ads por Google Ads, ele é uma ótima ferramenta, uma das melhores ferramentas para você que é advogado que está aqui vendo a gente, porém, ele vai exigir um pouquinho mais em relação a, como eu posso dizer, a sistema para você. Maravilha? Então, a partir disso, vamos pensar no que é o Google Ads, antes de mais nada? Vamos dar essa clareza? Então, olhando aqui, o que é o Google Ads? Vitor, o Google Ads, para você que está aqui com a gente, nada mais é que um canal, tá, que resgata a intenção do nosso possível cliente. Então, o Google Ads ele é igual à intenção. É quando a gente tem a intenção do possível cliente junto com a nossa visibilidade e o fator dessa captação. Tá? A gente costuma dizer que é a rede de intenção. Tá? É o famoso buscar na pesquisa do Google, mas também, quando a gente fala de Google Ads, a gente também pode colocar buscar na barra de pesquisa do YouTube. Para quem não sabe, o YouTube também faz parte da rede do Google Ads. O YouTube é uma rede social, digamos assim, uma rede social é o YouTube, e tem a outra aí que é a rede de pesquisa do Google. O Google hoje, para você que não sabe, para você que ainda não tem essa visão, o Google hoje é o maior buscador da internet, a maior fonte de busca da internet. Então, as pessoas quando vão buscar hoje sobre conhecer alguma coisa, sobre alguma informação, elas fazem isso no Google. O segundo maior buscador da internet é o YouTube.
Então, quando a pessoa ela quer conhecer sobre algo, né, ela normalmente vai buscar ou no Google ou ela vai buscar no YouTube. Só que as duas partes, né, estão atreladas, né, ao mesmo sistema, ao Google diretamente. Então, por que a gente fala muito ligado à intenção? Ninguém pesquisa algo do nada sem querer encontrar. Então, a ideia é que você vai no Google buscar algo para encontrar o resultado, encontrar aquilo que você estava buscando. Então, existe uma intencionalidade nesse processo. Se existe uma intencionalidade, é daí que a gente vai trazer esses possíveis clientes. Eles têm uma intenção, eu vou juntar a intenção deles com a minha visibilidade e o meu intuito de captar para a gente poder fluir no Google Ads, tá? Então, o Google Ads ele é uma ferramenta que faz você aparecer, tá? É para você entender. É uma ferramenta que faz você aparecer quando alguém já está buscando uma solução. Se essa pessoa não está buscando uma solução, vou compartilhar a tela aqui, se ela não está buscando essa solução, na maioria das vezes você não vai estar usando o Google Ads, você vai estar usando outra fonte de tráfego, tá? Vamos exemplificar isso para ficar mais fácil? Então, quando a pessoa está com um problema trabalhista e ela pesquisa advogado trabalhista em Campinas, ela quer saber onde tem, né? Ou outras possíveis aqui, né? Buscas. Advogado previdenciário perto de mim, revisão de aposentadoria advogado, advogado para inventário, advogado pensão alimentícia. Ele pode fazer essas buscas diretas, né? Eu até colocar aqui, ó, buscas mais diretas, tá? Então ele pode fazer essas buscas mais diretas, pesquisando já direto o advogado, mas ele pode fazer buscas indiretas. Como assim, Vitor? Ele pode não buscar advogado direto. Ele pode buscar como é feito cálculo de... Ai, como que é o nome? Quando é mandado embora, esqueci isso, mas é rescisão. Rescisão. Ele pode pesquisar isso. Quem está pesquisando isso, normalmente, tem alguma coisa aconteceu. Ele está pesquisando exatamente isso, ele tem uma intenção por trás de entender sobre isso. Então, você, advogado, pode anunciar, pode fazer anúncios em cima de buscas como essa. Pode ser, por exemplo, o que fazer quando alguém é pego em flagrante. Alguém pode pesquisar isso. Se alguém pesquisar exatamente isso, você, advogado criminalista, pode aparecer. Então a gente pode fazer as buscas, pode existir buscas diretas, né? O nosso possível cliente estar buscando isso, ou o nosso possível cliente estar buscando algo que não seja tão direto ao advogado. Tem um que pode estar, quero um advogado próximo, um advogado assim, ele está indo mais direto, ou uma busca mais indireta. Que no final das contas ele tem uma intenção igual, mas não tão direto assim. Então no Google, quando a gente fala, deixa eu até jogar aqui, ó, para cima. No Google, quando a gente fala de Google Ads, tá? No Google, a pessoa ela já está sinalizando a intenção. Ela já vem demonstrando que ela tem um interesse em resolver um problema, em resolver uma dor ou atingir a grande oportunidade que ela já entendeu que é possível, tá? Então ela, nesse caso, tá? Na maioria das vezes, ela não está rolando o feed, ela não está passando tempo, ela está procurando resolver algo. Como eu falei, uma dor, uma objeção, uma dificuldade ou atingir a oportunidade que ela já entendeu. Entendeu? Tem sempre uma intenção por trás. O Google Ads é basicamente isso, tá? Então, no Google, basicamente, a gente não vai criar atenção, a gente não vai trazer a atenção dessa pessoa pra gente. Não, no Google a gente vai capturar a intenção que o possível cliente já tem, porque é através dessa intenção que a gente vai direcionar o melhor caminho para essa pessoa, para esse possível cliente. Beleza? Ou seja, se eu trouxe aqui sobre o que é Google Ads, eu preciso trazer o que não é o Google Ads para ficar muito bem claro. O óbvio só é óbvio quando é dito, tá? Então, o que não é o Google Ads, tá? Google Ads, ele não vai ser quando a gente só aperta a campanha,
Então, vamos pensar aqui, quando não tem um sistema. Se você não tem um sistema por detrás das pesquisas, não é usar o Google Ads, tá? Coisa simples, vamos fazer o mais básico aqui para ficar mais fácil. Quando você aperta o botão espera um milagre, quando você quer aparecer só simplesmente aparecer na busca, quando não tem uma estratégia por trás, quando você quer lead automático, quando você quer um contrato garantido. Google Ads não é isso. Ele não vai te trazer um contrato garantido, ele não vai te trazer lead automático. Na verdade, é muito mais difícil você configurar uma campanha no Google Ads do que você configurar uma campanha no Meta Ads. Então, quando você usa o Google Ads, é muito difícil de você ter lead automático. Só ligar não vai te ajudar, tá? Você precisa de uma estratégia maior para isso. Ele não vai só te fazer aparecer na busca. Por quê? Porque existe um sistema por trás para você aparecer nessa busca, para você pegar essa intenção que a pessoa está pesquisando, tá? Então, de fato, para subir campanha de qualquer jeito, para você escolher uma palavra-chave, tem que ter uma estratégia, tá? Você não vai mandar todo mundo para o mesmo canal, você não vai achando que o lead já vai estar ali pronto para pagar o Pix. Não, não é assim. Não é porque o Google Ads a gente captura mais a intenção da pessoa que a pessoa já vai vir comprada. Ela vem mais consciente. Pelo fato dela vir mais consciente, ela tem uma qualificação maior. Mas essa qualificação, ainda assim, precisa ser confirmada. A gente tem que entender que uma coisa é consciência, outra coisa é qualificação. Eu, Vitor, posso ter todos os critérios para ser qualificado para ser cliente do meu advogado. Porém, se eu não tiver a consciência de como ele vai atuar, isso pode ser um problema. Às vezes, o possível cliente do advogado, ele é qualificado, mas ele não tem consciência. Isso faz com que o advogado descarte aquele lead, achando que aquele lead não é qualificado. E não é assim que a banda toca. Você precisa validar a consciência dele, validar os critérios de qualificação. Só assim você realmente consegue saber se você vai avançar com aquele lead ou se você vai abandonar aquele lead. Então, Google Ads ele não é sinônimo de previsibilidade olhando ele isolado, tá? Ele não é. Porque o Google Ads sem um processo, ele continua sendo só anúncio. Ele continua sendo só mais uma ação. Ele continua sendo mais um funil que não vai dar certo. Então, lembrando, você tem que ser estratégico, você tem que ter um sistema por detrás de tudo isso, tá? E por que o Google Ads normalmente ele é tão forte, tá? Por que o Google Ads, aqui, ponto importante para você, ele é tão forte em relação aos advogados? Porque é tão bom, porque todo mundo indica o advogado trabalhar com o Google Ads, tá? Por que tem essa visão? Porque, como eu já trouxe, a gente capta a intenção. Então, no caso do Google, a dor, ela tá ativa. Como assim a dor está ativa? A pessoa está sofrendo e ela já tem consciência dessa dor. Pelo fato dessa dor já estar ativa, tá? O problema aperta. A gente costuma falar aqui que quando a água bate na bunda, a gente age. Quando precisa ter que fazer, a gente age. Então, o trabalho do Google Ads, ele vai se assemelhar muito próximo nessa condição da pessoa. E quando o problema aperta, o comportamento muda, e o que a pessoa faz? Ela vai, deixa eu arrastar aqui, quando o problema aperta, ela vai atrás de resolver. E para resolver, ela precisa de informação e direcionamento. E é aí que ela vai para o Google. É nessa busca de direcionamento, nessa busca de informação, que ela vai para o Google. Então a pessoa começa a fazer o quê? Dependendo da situação. Ela pesquisa, ela começa a comparar, ela começa a procurar clareza sobre aquilo que ela está passando. Ela sim quer rapidez em resolver isso, porque ninguém quer ficar sofrendo, tá? E principalmente ela quer segurança, ela quer resolver da melhor forma possível. Tá? Então isso combina muito com o nicho jurídico, combina muito com essa visão mais pro advogado, tá? E aí vai funcionar bem, por quê?
a pessoa já tem uma alta intenção, ela já vai captar essa alta intenção, tá? Então a pessoa ela já quer resolver. Se a pessoa já quer resolver, é muito mais fácil de trabalhar com ela. Você, eita, deixa eu mudar aqui, já tem uma busca ativa, tá? Então a pessoa que está procurando, você acha ela, você aparece no caso, no melhor momento para ela, que ela já está indo atrás. Então, ela já tem uma alta intenção e ela está indo atrás, você tá ali, juntar a faca com a vontade de comer. Tá? Você, usando o Google Ads, tem menos dependência de se expor, então você não vai precisar fazer vídeos, você não vai precisar fazer imagens, porque no Google, quando a gente pesquisa tudo em texto. E se é tudo em texto, a gente não precisa aparecer. Boa. Olhando para isso, então, a gente tem menos dependência de exposição, porque é tudo em texto. A pessoa está pesquisando. Se a pessoa está pesquisando, você não vai precisar virar um influencer, você não vai precisar produzir cada vez mais conteúdo, produzir cada vez mais vídeos, né, nas redes sociais. E sim, ele tem uma boa sinergia com o seu Google Meu Negócio. Você consegue vincular os seus anúncios com o seu Google Meu Negócio, com a sua vitrine lá no Google. A gente tem Instagram, Facebook como vitrines, TikTok como vitrines, mas lá no Google a gente também tem uma vitrine, que é a nossa ficha do Google Meu Negócio, o perfil lá do Google. Então uma coisa acaba fortalecendo a outra. Não pega essa pessoa pela pesquisa, você acaba pegando ela depois pela parte da ficha, né, do seu Google. E, como eu já trouxe ali, ele é ótimo para uma dor urgente. E você trabalha com uma dor que é muito urgente da pessoa, cara, o Google vai ser uma mão na roda. Então, quando há urgência, quando existe uma urgência, o Google ele tende a performar ainda mais. Por quê? Porque é ela que está indo atrás. Não é você, advogado, que está indo atrás dessa pessoa. Tá? Então, nesse caso, o Instagram, ele vai sim pegar uma atenção da pessoa quando ela está mais distraída, para gerar essa consciência. O Google meio que vai pegar um pouquinho mais a decisão dela. Tá? Mas como eu falei, não necessariamente essa pessoa já vai estar a melhor pessoa do mundo, ela já vai vir ali te pagando, já vai querer pagar os seus honorários. Não. Ela vai pesquisar, ela vai comparar, como eu trouxe ali, para ficar mais fácil. Beleza? Quando você, advogado, vai procurar, vai preferir usar o Google. Só para a gente não pecar pela falta e sim pecar pelo excesso, né? Então, mais uma vez, você vai usar ali, deixa eu compartilhar a tela de novo, você vai preferir usar o Google quando já existe busca. Então, se não existe busca, não dê prioridade para o Google. Tá? Dê prioridade para onde você consegue gerar essa consciência na pessoa. Se não existe urgência, não é que você vai deixar de fazer o Google, tá? Mas você fica com o pé atrás em entender essa questão da urgência. Quando o cliente ele pesquisa a solução, tá? Então, quando o cliente pesquisa a solução, vai atrás. O Google é mais fácil trabalhar, porque é ele que está indo atrás de resolver o problema. Quando já tem uma clareza, então, como eu falei, se a pessoa já tem uma consciência, ela já entende os passos ou minimamente o que precisa ser feito para chegar no resultado. Então, é ali onde você precisa trabalhar no Google. Então, você vai analisar o seu produto jurídico que você atua para entender se está nessas questões. E principalmente quando o escritório ele quer um lead um pouquinho mais caro, né? Ou um pouquinho mais quente. E automaticamente um pouquinho mais caro. Porque se a pessoa é mais quente, se ela é melhor para você, ela vai ter mais resultado, tá? Então, um ponto importante, vamos pensar em nichos aqui, tá? Que atua bem com o Google, tá? Família, que é dor urgente, né? Trabalhista, só que trabalhista quando a pessoa já tá com a dor latente, beleza? Trânsito, então trânsito, nicho de trânsito, multas, recursos, tudo mais funciona muito bem, tá? Bancário funciona bem também. Então, saúde, vamos pensar aqui em saúde, pensando em
negativas, né? Quando a pessoa tem uma negativa ou algo do tipo. Então, são nichos onde tem uma dor, tem uma urgência, e essa pessoa está indo atrás de resolver esse problema. Então, normalmente é mais fácil a gente trabalhar no Google nessas questões, tá? Então, quando que efetivamente o Google ele pode ser o melhor ponto para você, é quando tem um nicho que tem muita consciência. Então, no seu produto está dentro do nicho que tem muita consciência. Pô, o Google vai ser a melhor solução para você. Quando tem um tema que a pessoa já tem visão, ela já conhece, né, já tem, não precisa se educar tanto sobre aquilo, tá? Quando é um produto jurídico mais complexo, tá? Quando ele é um pouco mais complexo e exige mais informação, essa pessoa vai atrás, ela vai acabar te encontrando, tá? Então, nem toda área a gente indica começar pelo Google. Isso não significa que o Google vai ser ruim para aquela área. E sim que qual que é o primeiro foco? Isso vai depender muito de acordo com o foco principal que você, advogado, tem. Aqui dentro da agência, quando um cliente chega para a gente, nosso principal foco, nosso primeiro foco com ele é fazer com que ele lucre. Porque se ele tem lucro grande, ele consegue colocar mais investimento e fazer decisões melhores. Você, com dinheiro no bolso, você consegue resolver mais problemas de forma mais fácil. Então você consegue investir mais, você consegue contratar uma nova pessoa, você consegue tomar outras decisões de pagar sistemas, pagar ferramentas. Então, com o dinheiro no bolso, as decisões e as ações elas ficam muito mais fáceis. O problema é quando você não tem, que aí você está girando ali alavancado, digamos assim. Então, quando você tem dinheiro no bolso, facilita toda a tomada de decisão. E aí o Google, na maioria dos casos, ele vai ser sugerido quando, tá? Quando a gente encontra um nicho de mais facilidade, mais adaptabilidade ao Google, né? Principalmente no curto prazo. Se você atua num nicho onde demora mais para você, por exemplo, vamos pegar aqui uso capião, inventário. É um produto que todo advogado que atua nessa área quer fazer, porque é muito rentável, só que exige um nível de confiança muito grande. Então, para você conseguir pegar esse cliente, esse possível cliente, normalmente você vai conseguir quando é indicação, né, que é um nível de confiança já está lá em cima, ou quando você produz muito conteúdo na internet, quando você mostra que você realmente é bom, passa essa confiança com o tempo usando as redes sociais. Se você vai precisar demonstrar, educar, trazer mais informação para o seu cliente, o Google não vai ser indicado no início. E nem a captação direta vai ser indicada, né? Para ser muito sincero. A gente vai estar trabalhando muito mais em produzir conteúdo, em ganhar essa confiança da pessoa. Então, por exemplo, nesse caso, você que atua com inventário, com uso capião, regularização assim, não vá para o Google inicialmente. Eu não vou indicar. Ah, Vitor, mas também tem as pessoas que já conhecem, que já sabem. Tudo bem. Se você está disposto a, no curto prazo, investir mais para ter menos retorno, tá tudo bem. Pensando em lucro, Vitor, eu prefiro trabalhar com outros produtos, indicar outros produtos iniciais, para no curto prazo você ter um lucro maior. Para que assim você seja mais assertivo. Tá? Então, nem toda área vai ter que começar pelo Google, mas toda área, todo advogado deve entender minimamente o Google e quando começar a investir nele de forma mais assertiva. Tá? E qual que é a estrutura mínima para eu fazer o meu Google Ads funcionar? Tá? A partir dali, uma vez que eu entendi quando usar o meu Google Ads, o que eu preciso ter? Minimamente, tá? De estrutura mínima. Trazendo aqui, compartilhando a tela contigo, a gente vai pensar, né? Uma estrutura mínima ali. A gente vai ter que ter uma oferta clara, tá? Palavras-chave corretas. Então, a lista de palavras-chave. Ou só a lista, né? Um anúncio alinhado, tá? Uma landing page mais WhatsApp, tu tem que ter lá, beleza? Processo
de qualificação. Tem que ter um processo de qualificação e tem que ter follow-up. Beleza? Por quê? Porque se você tem o mínimo que você vai precisar para dar a sequência no Google, você vai precisar de tudo isso. Por isso que eu falei, pô, não é só ligar os anúncios. O Google é um pouquinho mais chatinho de você deixar alinhado. Se você não sabe o que você vai ofertar para esse possível cliente, como você vai fazer ele chegar até você? Ou mesmo, se ele chega para você, como que você avança? Minimamente você tem que ter isso. Tem que ter uma lista de palavras-chave para poder anunciar, porque o Google ele é listado aqui em palavras-chave e depois em termos de pesquisa, tá? Tem que ter um anúncio alinhado, então você tem que comunicar exatamente com aquilo que a pessoa está pesquisando, por isso a palavra-chave. Obrigatoriamente tem que ter uma landing page, então você não consegue anunciar no Google sem uma landing page, sem um site. Minimamente você vai ter que ter isso. E depois que essa pessoa chegar, como eu falei, né, uma oferta clara, você tem que qualificar, você tem que efetivamente saber se essa pessoa está qualificada. Se ela está qualificada ou não, independente, você vai ter que entrar em contato com ela, então tem que ter um sistema de follow-up. Esse lado aqui é um pouquinho mais comercial, esse aqui é mais estrutural e operacional. Esse aqui é mais de fundamento. Beleza? A partir disso, tá? Vamos pensar em cada um para alinhar, tá? Então, vamos lá, ó. Avançando aqui na oferta clara, o que a gente precisa ter? Noção, tá? Do que a gente vai estar anunciando. Ou seja, nosso produto jurídico, tá? Para quem que é o nosso avatar, a gente costuma falar, e qual que é a nossa promessa. Beleza? Quando a gente fala de oferta clara, é isso. É qual produto que eu vou anunciar, para quem que eu vou anunciar e qual que é a promessa que eu vou fazer essa pessoa chegar até mim. Tá? Termos de pesquisa, né, palavras-chave, na verdade, tá? A gente costuma diferenciar ele, vou até colocar aqui, ó, que existem as amplas, as específicas, as de correspondência de frase, tá? E tem mais uma que eu esqueci. Ó, acabei de esquecer de passar isso para ti. Mas a gente pode trabalhar com essas, né? Amplas, específicas, correspondência de frase. As amplas são palavras-chave gerais. Por exemplo, advogado. Específicas é quando eu quero, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, tá? Uma pessoa pode pesquisar, por exemplo, vai lá no Google e ela pode pesquisar advogado para decisão. Eu posso aparecer quando a pessoa pesquisar isso? Posso. Por quê? Porque eu estou com uma palavra-chave advogado ampla. Olha lá. Tá? Quando eu trabalho com específico, tá? Um exemplo, nesse mesma linha de advogado, seria quando a pessoa escrever exatamente advogado. Deixa eu colocar aqui, ó. Advogado. Advogado. Decisão. Então, quando a pessoa, se ela pesquisar exatamente isso, advogado para rescisão, eu apareço. Por quê? Porque eu estou falando que eu quero quando a pessoa especificamente pesquisar isso. Tá? E correspondência de frase é que a pessoa, nessa mesma linha, advogado, rescisão, se a pessoa pesquisar isso, advogado para rescisão, eu não apareço. Por quê? Porque eu quero exatamente a correspondência da minha frase. Tá isso aqui? Tá escrito isso aqui exatamente no que ela pesquisou? Não. Então eu não vou aparecer. Então tem como eu pegar amplo, tem como eu pegar quando a pessoa preenche só aquilo, quando a pessoa preenche exatamente aquilo que eu colocar. E tudo que a pessoa pesquisa, tudo o que a pessoa pesquisa, então, a forma, vamos colocar aqui, ó, a forma como a pessoa digita a pesquisa, isso é o que a gente chama de termo de pesquisa. Então, eu posso ir lá no Google
e digitar advogado para me ajudar em recurso de multa. Posso pesquisar isso. Tudo isso é o meu termo de pesquisa. E o meu anúncio pode aparecer se eu coloquei lá só advogado. Se eu coloquei advogado recurso de multa. Porque tá ali dentro, entendeu? Então, uma coisa é o termo de pesquisa e outra coisa é a palavra-chave. Termo de pesquisa é específico, é exatamente o que a pessoa está pesquisando. Palavras-chave são as palavras relacionadas ao que a pessoa está pesquisando. Beleza? Quando eu falo anúncio alinhado, é que ele precisa ter exatamente o produto em. Ele precisa ter relação exatamente com o produto que eu quero ofertar e com a pesquisa que o meu avatar está fazendo. Como assim? Se o meu avatar pesquisa lá bolo de cenoura fofinho e tem um anúncio aparecendo, vou colocar aqui exemplo, né? Exemplo. Pesquisa, a pessoa pesquisa bolo de cenoura fofinho e aí depois vem um anúncio escrito entenda como emagrecer através de abdominal. Cara, uma coisa nada a ver. Ela tá pesquisando bolo de cenoura fofinho e tá aparecendo coisa de abdominal para ela. Então, o anúncio, o que é o anúncio? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar numa tela aqui. Bolo de cenoura fofinho. O anúncio é isso aqui, ó, que tá escrito. Título e descrição do anúncio. Essa aula não é para ser técnica, é para você entender como um todo. Isso aqui é um anúncio. Tá? Receita. Vamos ver se aparece aqui anúncio. Ó, não apareceu. Vamos colocar aqui, ó. Advogado para decisão direta. Aqui, ó. Esse é um anúncio. Resultado patrocinado. Esse é um anúncio. Isso aqui é o título. Isso aqui é a descrição. Entendeu? Então, por exemplo, advogado para rescisão indireta. Santa Bárbara do Oeste, faço uma consulta agora. Cara, não é tão bom. Não é tão bom. Seria melhor se a pessoa colocasse, ó, consulta para rescisão indireta. Converse com o advogado para entender seus direitos. Beleza, tá mais alinhado. Entendeu? A gente costuma falar que tá mais alinhado. Então, o anúncio ele precisa estar mais alinhado com aquilo que eu estou pesquisando. Se eu pesquiso por bolo de cenoura fofinho, eu espero aparecer um anúncio de bolo de cenoura fofinho. Se eu pesquiso por advogado trabalhista, eu espero que um anúncio apareça ali como advogado trabalhista. E não família, sucessões e tudo mais. Tá bom? Landing page, então, ele precisa de um site. Você que é advogado não consegue anunciar sem um site. E até mostrar aqui, ó, isso aqui é uma landing page, ó. Vou tirar a tela. Isso aqui, pegando a mesma linha aqui, né? Tô gastando o dinheiro deles. Isso aqui é uma landing page. É uma página onde a gente está falando de um produto específico para essa pessoa entrar em contato o quanto antes. A estrutura da página ela é diferente do que um site institucional. Tá? Uma landing page não significa um site. Toda landing page é um site, mas nem todo site é uma landing page. Tá? Então aqui, nesse caso, a gente precisa de uma landing page que direcione para o WhatsApp, né? Até coloquei, ou formulário. A gente precisa de dados para a pessoa. Então, a landing page é onde a pessoa vai chegar. Não consigo anunciar sem uma landing page. Se não tiver uma landing page, não dá para seguir. Tá? O processo de qualificação é saber os critérios que o lead precisa ter para chegar a comprar o seu adquirir o seu produto. Beleza? Então, ó, saber os critérios que o lead precisa ter para chegar a comprar ou adquirir o seu produto, a sua consultoria, o que for, isso é um processo de qualificação. Pô, eu sei que a pessoa para fazer
um salário maternidade, por exemplo, ela tem que ser gestante, ela tem que estar desempregada. Então, pô, eu preciso entender isso. Se eu não souber qual que é o melhor critério para essa pessoa adquirir o meu produto e eu conseguir atuar com ela, não vou ter uma qualificação. Eu só vou ter recebimento de pessoas ali chamando no WhatsApp. E o follow-up são a quantidade e a forma de tentativa de contato com o nosso lead. Maravilha? Então, a pessoa que está ali, follow-up, eu preciso saber quantas vezes eu vou tentar abordar essa pessoa, eu vou tentar ter contato com ela, e por onde eu vou fazer isso? Se eu vou fazer só pelo WhatsApp, se eu vou tentar ligar, se eu vou mandar e-mail. Então, você, quando vai anunciar, você entende que não é só ligar lá o Google ADS, botar as palavras-chave e já era. Não, você precisa ter um sistema. Isso tudo é um sistema, tá? Isso tudo é geral. Então, lá no Google Ads, última coisa para passar aqui para você, você tem possibilidades. Você tem, como eu posso dizer, tipos de campanha. Tipos de campanha. Eu tenho campanha para landing page mais WhatsApp, igual eu trouxe ali no exemplo. Tá? A pessoa inscreveu, caiu uma landing page e tem aqui para falar no WhatsApp. Existe uma campanha onde a gente vai fazer a landing page mais formulário. Então, a pessoa vai cair no site e vai ter que preencher um formulário. Vamos ver se tem. Aqui não tem um formulário. Vamos ver se a gente encontra um outro aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Não. Aqui, ó, formulário. Isso aqui é um formulário. A pessoa preenche uma landing page com um formulário para ela preencher. Pode ser uma campanha para campanha de vídeo para o YouTube, levando para um site o formulário. Então tem um vídeo lá no YouTube, você provavelmente já viu, né? Tá assistindo um vídeo, aparece um anúncio, que é um vídeo, para você clicar e avançar. Então é uma campanha de um vídeo no YouTube levando você para um outro site, um outro formulário, tá? E existe sim uma campanha de Google Meu Negócio, que é fazer o perfil do Google ficar nas primeiras posições. É um tipo de campanha, tá? Então, vamos ver se eu consigo encontrar aqui para mostrar para você. A gente volta. Ó, vamos descer, vamos ver se tem. Advogado trabalhista perto de mim. Aqui, ó. Isso aqui são o Google Meu Negócio. E aí, aqui, ó, tá até patrocinado, é um anúncio. Alguma coisa tá errada que ele tá nos últimos ao invés das primeiras posições. O certo é o patrocinado sempre ficar aqui em cima. Alguma coisa ele fez que mesmo assim tá deixando para baixo. Isso pode acontecer, tá? Configurou errado. E aí isso tá acontecendo. Então isso aqui é o Google ficar nas primeiras posições. Isso é uma campanha de Google Meu Negócio. E existe a campanha do display, que é aparecer nos sites parceiros. Então, os sites, eles vendem espaço para os anunciantes. Então, deixa eu ver se eu consigo achar um aqui, ó. A gente vê. Normalmente tem sites parceiros e eles vendem espaço para o Google colocar ali as coisas. Pô, quantas vezes você já não entrou num site, num blog, alguma coisa, e tinha lá um espaço onde aparecia uma geladeira, aparecia um caderno, aparecia uma coisa assim aleatória. Isso é quando o site vendeu aquele espaço para o Google e a pessoa poder anunciar. Então, eu queria só trazer aqui para você, advogado, entender que tem as possibilidades. Onde a gente vai mais usar? Essas daqui, ó. As duas primeiras e até a do Google Meu Negócio. As outras, isso é quando um advogado está muito lá na frente, que aí ele já começa a produzir vídeo, ele já usa essa parte, esse canal,
para facilitar. Ok? Então, isso hoje, né, são os principais tipos de campanha para um advogado. Beleza? E você que chegou até aqui, eu quero te dar um bônus, eu quero te dar um presente. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar um link para você que quer entender como iniciar no Google Ads, no seu caso. Vitor, entendi, vi o vídeo, vi a aula, mas ainda assim tenho dúvidas, ainda tenho dificuldade se eu sigo para um lado, se eu sigo para o outro, se eu aperto tal botão, se eu anuncio assim, se eu anuncio assado. Então eu quero disponibilizar aqui um horário da minha agenda para você, advogado, confirmar, conversar, né, e marcar um horário comigo. Tem poucos horários, mas eu vou deixar ali deixar ali liberado para você um horário para você conversar, tá? Então vai estar aqui na descrição, vou mandar no grupo do nosso WhatsApp também, a gente tem um grupo lá no WhatsApp onde a gente notifica as próximas aulas, toda vez que a gente faz uma aula ao vivo, para você poder acompanhar. Fico aqui à sua disposição, clica lá no link, marca o seu horário comigo, que eu quero poder te ajudar, e a gente se vê numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu, tamo junto.